Era uma vez e não era uma vez. Você já ouviu falar em alguém que guarda um brinquedo? Gostou tanto do brinquedo que guardou para não estragar? Essa história eu conheço. Existiu uma vez uma menina. Esta menina, ela não tinha muitos brinquedos comprados. Ela brincava com as coisas da natureza. Suas bonecas eram espigas de milho, amendoins, formavam um rebanho bem grande, eram porquinhos, tudo na imaginação. Então, certa vez ela ganhou da sua madrinha um urso. E este urso, ele era muito desejado pela menina. Tão desejado que quando ela ganhou, ao invés de brincar, ela pegou e guardou aquele urso dentro de uma caixa e ela nunca brincou com ele, porque ela não queria estragar. E passaram-se anos, uns 20 anos, e aquele urso permaneceu guardado. Até que um dia aquela menina abriu aquela caixa e viu que aquele urso, ele foi importante, mas que ela perdeu uma grande oportunidade de brincar e criar, por ter medo de estragar, porque ela não iria ganhar outro. E esta menina está aqui. E o urso, ela pensou e deu este urso para outra menina, e esta outra menina, ela com certeza está brincando com aquele urso. Então, é uma historinha de um urso que eu ganhei na minha infância. Então, eu queria muito ter um urso. E por questões financeiras, eu até, os recursos escassos da família, eu não tinha esse brinquedo. E o dia que a minha madrinha me deu, eu achei tão bonito, tão encantado e tão frágil que eu não queria estragar. E por não querer estragar, eu não brinquei com ele. E o urso ficou todo esse tempo guardado para não ser estragado. Então eu comecei a pensar, por que isso? Por que ocorrem essas situações de guardar o brinquedo para não brincar, esse medo da escassez, esse medo de estragar o que é bonito? Então com meu filho eu faço totalmente o contrário. Ele tem os brinquedos, eu ensino a ele que ele deve preservar, ele deve cuidar. Mas o brinquedo também, ele é uma criação para a criança. Ele gosta desde pequeno de pegar com a tinta guache e pintar os bichinhos dele. Então, olha, ele pinta, né, os animais da sua maneira. Eu deixo porque eu penso assim que esse brinquedo só tem sentido quando ele faz parte da brincadeira da criança. Quando a criança personaliza, né, um brinquedo ao seu modo e ela diz, mamãe, isso ficou bonito? Eu digo, ficou muito lindo. Os carrinhos da Hot Wheels também. Ele pinta todos. Tem algumas pessoas que dizem, ai, não pinte, pega, né, você estraga o teu carrinho se você pinta ele. Você está estragando. Daí eu penso, que sentido tem um brinquedo se ele também não for utilizado? É claro que você ensina a criança a preservar, não estragar, que é um cuidado que ela tem que ter com os seus objetos. Mas na brincadeira é muito importante que a criança se sinta livre para a criação. E o tempo que a criança tem de atividades, né, o ócio, principalmente que é aquele tempo assim, eu não tenho o que fazer, é um tempo que a criança utiliza para a imaginação. As atividades dirigidas, programadas pelos pais, elas são importantes. Mas é importante também que a criança aprenda a lidar com o tédio, com o ócio, quando eu não tenho o que fazer, o que eu faço.
Quando o celular e a TV não está ligado, como que eu crio as brincadeiras? Porque a criação já diz, vem da criança. Criação, criança. Então, quem tem uma criança que é bastante estimulada a criar, imaginar, a produzir os seus brinquedos, também na vida adulta tende a ser um adulto mais criativo. Claro, se não deixar morrer a criança, porque quando a criança ela some, vem a rabugice. Então você se torna muito sério e a vida adulta, nós tendemos a ficar muito sérios, a incorporar uma imagem de seriedade, achando que esta imagem ela vai te dar um maior valor frente à sociedade. E daí ocorre aquele adulto, como eu guardei o meu brinquedo por 20 anos. E muitas vezes o que fica guardado não é o brinquedo, é a criança que parou de brincar. Quando eu vi aquele urso guardado, eu pensei, eu poderia ter aproveitado. Ele estaria sujinho, estaria talvez não tão impecável quanto ele estava, mas eu teria brincado, eu teria aproveitado aquela situação. Então, muitas vezes eu me pegava também guardando roupas para uma ocasião especial, um livro, fatos, né? Assim, sempre esperando um momento especial. E muitas vezes, nesse esperar um momento especial, você perde a oportunidade de viver grandes momentos, de desfrutar daquilo que as coisas materiais, como um brinquedo, ele pode fornecer para a criança. Lembrando que o brinquedo pronto, por que meu filho gosta de pintar os brinquedos? Porque é um brinquedo pronto, ele não criou, ele não imaginou, é um brinquedo que veio pronto, comprado, então a criança brinca, ela imagina. Mas a partir do momento que ele pinta uma ovelhinha de preto, ele já cria um outro personagem. É um personagem que ele imaginou, é uma criação dele, e ele acha isso lindo. E então é uma outra parte que a criança tem dela poder expressar a sua arte a seu modo. Vai ficar aquele carrinho mais lindo do mundo? Ele fica com alguns defeitinhos, mas o quanto essa criança pensou e o quanto ela desenvolve a sua criatividade, imaginando algo novo, criando a partir de algo que já existe. E as situações, né, do celular, da TV, é importante cortar em alguns momentos e deixar essa criança, às vezes com alguns palitos, às vezes com algumas tampinhas de garrafa, e ver o que ela faz com os objetos. Você não imagina, ela cria muito. A criança tem uma capacidade muito grande de criação. E nós adultos, muitas vezes, pela falta de tempo, acabamos condicionando essa criança a algo pronto. Assistir um desenho já que está na TV, um joguinho do celular, e o universo criativo fica limitado, sendo que a criança teria uma possibilidade muito grande para ir além. E outra situação no Dia das Crianças é o desapego. Então, é difícil para a criança desapegar de alguns brinquedos que ela tem por gostar, mas também é importante que ela consiga desapegar e doar algumas coisas para outras crianças que precisam. E esse gesto é um gesto de humanitário, um gesto social, e é um gesto que essa criança pode levar para a vida adulta. Então, que possamos aproveitar o Dia da Criança para alimentar a nossa criança interior, brincando principalmente com os nossos filhos. Desliga um pouquinho o celular, faz uma atividade recreativa da tua infância, pula corda, brincar de pega-pega, esconde-esconde, subir na árvore. Tem tantas brincadeiras que nós brincávamos enquanto criança. Convide os filhos, convide os sobrinhos para fazer isso. Será um dia muito feliz.